Prezados estagiários e bacharéis em Direito, hoje na nossa segunda aula de Constitucional nós vamos falar sobre a classificação das constituições. E para isso, o nosso sumário para hoje é o seguinte: vamos falar quanto à classificação da Constituição, quanto ao conteúdo, quanto à forma, quanto ao modo de elaboração, a origem e a extensão. A classificação quanto à mutabilidade / alterabilidade da Constituição ficará para a aula de número 3. Pessoal, então a primeira classificação da Constituição é quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, a Constituição ela pode ser material e formal. Constituição material é aquela matéria descrita na Constituição que organiza o Estado e outorga direitos fundamentais ao cidadão. Aquela que organiza o Estado e outorga direitos fundamentais ao cidadão. É aquilo que Carl Schmitt falou, que era a Constituição para ele, a concepção política de Constituição para Carl Schmitt, que nada mais do que a organização do Estado e a outorga de direitos fundamentais, que é a decisão político-fundamental de um Estado. Já a Constituição formal é tudo aquilo que está descrito na Constituição, no documento chamado Constituição, porém não organiza e nem outorga direitos fundamentais ao cidadão. Por exemplo, na Constituição brasileira, o artigo 226, ele fala sobre família. Fala que a família é fundamental ao Estado brasileiro. Pergunta: família é outorga de direito ao cidadão? Não. Família é organização do Estado? Não. Então a parte de família descrita na Constituição Federal de 88 nada mais é do que Constituição formal. Agora, aquilo que trata realmente de Constituição, aquilo que trata realmente de organização do Estado e outorga dos direitos fundamentais, então é a Constituição material. Exemplo de Constituição material, por exemplo, nós temos a Constituição americana. E de Constituição formal, a nossa Constituição brasileira, porque ela trata, além de ela trata de assuntos de organização do Estado, direitos fundamentais do cidadão, mas também de outros assuntos que não tem nada a ver com esses dois primeiros que falamos. A próxima classificação é quanto à forma. Então nós temos constituições escritas e constituições não escritas. As escritas são aquelas formalizadas em um documento único. Por exemplo, a brasileira, Constituição de 88. Já as não escritas, por mais que elas não sejam escritas, você consegue pegar nas normas colocadas ali justamente aquela materialidade constitucional, ou seja, as normas que outorgam direitos e organizam o Estado. Não é porque é não escrita que não possa ter documentos escritos. O que quer dizer que a Constituição não escrita, além de ter documentos escritos, ela tem outros costumes, por exemplo, que também outorgam direitos e organizam o Estado. A grande diferença entre a escrita e não escrita é que a escrita tem um documento formal chamado Constituição e a não escrita não. A não escrita são documentos esparsos, inclusive o costume gerando a Constituição também. Quanto ao modo de elaboração, nós temos as constituições dogmáticas e as constituições históricas. As constituições dogmáticas são aquelas que são postas em determinado período de tempo, outorgando dogmas daquela sociedade. São aquelas que são feitas ou por uma Assembleia Constituinte ou outorgadas pelo poder dominante, mas que realizam o quê? Dogmas, ou seja, verdades irrefutáveis daquele momento histórico. Já as constituições históricas não, são aquelas que são constituídas conforme o tempo. Então elas vão evoluindo conforme o tempo. Não tem uma pausa para você instituir dogmas. Os dogmas eles vão sendo criados conforme o tempo. Já a dogmática não, realmente é uma quebra com o sistema anterior. Tudo bem? Quanto à origem, nós temos as promulgadas e as outorgadas. As constituições promulgadas são aquelas promulgadas por uma Assembleia Constituinte eleita pelo povo e para constituir o Estado através de um documento chamado Constituição. As constituições outorgadas, por sua vez, são aquelas que um poder central dominante outorga, ou seja, não tem participação popular, e sim a vontade de um poder soberano tão somente. Na promulgada, então, há participação popular através dos representantes do povo. Na outorgada, não. É tão somente a ordem do governo dominante. Enquanto à extensão, nós temos as constituições sintéticas e as constituições analíticas. As sintéticas são aquelas pequenas que tão somente organizam o Estado e outorgam direitos fundamentais ao cidadão. As analíticas não, são aquelas que analisam várias outras situações e colocam no texto constitucional essas situações. Por exemplo, de sintética, nós temos um exemplo de Constituição sintética, é a Constituição Americana. A Constituição Americana original ela tem 7 artigos e foram inseridos mais 24 artigos pelas emendas.
Olha como ela é bem sintética, porque ela só outorga direitos fundamentais ao cidadão e organiza o Estado americano. Já a nossa Constituição, a Constituição Brasileira de 88, ela é uma Constituição analítica. Por quê? Porque ela trata de N assuntos além daqueles de organização do Estado e direitos fundamentais. Só para vocês terem uma ideia, a nossa Constituição Federal, sem contar os atos das disposições constitucionais transitórias, tem 250 artigos e até hoje, o fechamento desse vídeo, nós temos 74 emendas à Constituição. Tudo bem, pessoal? Na próxima aula, então, trataremos sobre a classificação quanto à inalterabilidade e à mutabilidade da Constituição e falaremos também de como a Constituição brasileira ela entra nessas classificações. Até a próxima!